Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Que bom poder compartilhar a palavra de Deus uma vez mais com você, tendo essa oportunidade de anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e por tudo aquilo que nós somos e devemos dar a Ele. E o texto base de hoje está em João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Mas antes de ler esse texto, eu quero fazer menção do Salmo 116, verso 12, onde o salmista diz: "Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo?" É uma pergunta. Então, o tema da devocional é exatamente esse: que daremos ao Senhor? O que a gente pode dar a Deus de nós mesmos? Seria talvez o nosso dinheiro? Seria talvez as nossas casas, os nossos carros, nossas empresas, os nossos dons e talentos? Mais do que isso, Ele quer o nosso coração. E o texto, como aí está na sua tela, João capítulo 12, verso 1 a 8, nos relata dizendo: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: "Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres?" Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: "Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes." Sobre essa reflexão do Senhor Jesus, nem sempre nós teríamos ou teremos o Senhor. Nós só vamos tê-lo quando o nosso coração for dado a Ele integralmente. O nosso coração foi entregue nas mãos dEle para que Ele cuide. O coração aqui significa a vida. E eu pergunto, o que Ele tem feito na sua vida? O que você tem deixado que Ele faça na sua vida? E mais, o que você tem dado a Ele? Assim nós vamos caminhar aqui nessa devocional pensando que todas as vezes que nós fazemos um convite ao Senhor, Ele nunca vai recusar esse convite. É só observarmos aqui o verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Jesus foi convidado para ir lá para ressuscitar Lázaro, foi convidado naturalmente aqui para comer na sua casa, e eu não tenho dúvida que Marta e Maria, elas convidaram o Senhor e quiseram fazer o melhor para Ele. E Jesus, Ele sempre vai ser assim. Às vezes que você o convidar para resolver um problema, para cuidar de algo na sua vida, de uma determinada área do seu viver, Ele sempre, Ele vai aceitar o convite. Jesus foi ali, estava despedindo das multidões, Jairo foi até ele e o convidou para ir à sua casa para curar a sua filha. Ele foi. Jesus foi para curar a sogra de Pedro. Ele foi. Então são convites que Jesus, Ele sempre estará disposto a atender. E esse convite, você precisa fazê-lo de uma forma especial. Aqui o texto sagrado nos ensina que Marta estava servindo a Jesus, Lázaro estava ali com ele, fazendo sala para ele, ali conversando com ele à mesa. Ele estava sendo muito bem recebido. Fizeram até uma ceia para ele. Quando a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse e nos diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele
e Ele comigo. É esse preparo, porque quando vai uma visita na nossa casa, nós preparamos a nossa casa. É tão ruim quando chega alguém e nos pega desprevenido, não é verdade? Você, dona de casa, sabe exatamente como é isso, né? Briga com a gente, os maridos, porque chamamos os amigos para almoçar em casa, levamos pessoas fora do horário e ali pega-se de surpresa. Mas quando a gente tem Cristo no coração, a nossa casa, o sinônimo do nosso coração, ele sempre vai estar bem arrumado, pronto para receber essa pessoa tão especial. E Jesus é sempre o convidado especial. E a pergunta então, você tem dado o seu coração a Ele? Você já convidou Jesus para entrar em seu coração? A reflexão exatamente passa por aí. Convide o Senhor para entrar no seu coração. Mas prepare o seu coração. Como? Dando a Ele a liberdade. Todas as vezes convidamos alguém para entrar na nossa casa, normalmente, em via de regra, sempre dizemos, né? Olha, entre, fique à vontade. Que você diga assim, entre, fique à vontade para Jesus. Porque nós precisamos de oferecer aquele que é o nosso melhor para o Senhor. Nós precisamos de oferecer a nossa vida a Ele. Veja aqui o que diz o texto no versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Aqui, esse bálsamo era talvez o melhor que ela tinha para presentear o Senhor. Avaliado por Judas, ganancioso, essas pessoas que estão por perto, sempre querendo observar o que a gente tem, sempre nos medindo. Judas avaliou isso aqui como por 300 denários, o que significaria aí um trabalho de 1 ano, né, médio naquela época. Talvez, imagine você ajuntar o seu salário todo de 1 ano, não gastar nada, e oferecer todo ao Senhor. Seria interessante, não é verdade? Isso nos mostra o desprendimento que nós temos que ter quando nós falamos da nossa amizade com o Senhor. É um amigo que merece o nosso melhor. É um amigo que merece aquilo que nós temos de mais precioso. E quando Jesus ouviu Judas falando sobre isso, Jesus poderia ter falado assim, é verdade, poderia ter sido dado aos pobres mesmo, seria muito legal. Mas Jesus não. Ele diz, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. São as oportunidades que a gente tem de tocar o coração do Rei. As oportunidades que nós temos de mexer com o Pai. É quando nós alcançamos ali a intimidade com o nosso Senhor Jesus. Por isso, você tem aberto a sua vida, tem oferecido a sua vida como oferta ao Senhor? E o seu tempo? Sempre está dizendo aí, não, quando eu tiver tempo, se der um tempo eu vou à igreja, se der um tempo eu vou ler a Bíblia, se der tempo eu vou orar? Não, tempo é prioridade. Isso não é o melhor, fazendo dessa forma não é o melhor. Quando eu me formar, quando eu me aposentar, quando eu resolver alguns problemas na minha vida, eu vou servir ao Senhor. Também não é o melhor que nós temos que dar ao Senhor. O melhor que nós damos ao Senhor, e eu não tenho dúvidas que Ele vai aceitar, é o seu coração do jeito que está. Do jeito que está, pode estar entristecido, pode estar o coraçãozinho desse tamaniquinho aqui, porque às vezes você está passando por um momento dificílimo, talvez um ente querido seu aí passou por um momento complicado, está enfermo, está no hospital, está num presídio, você perdeu pessoas, né? Hoje tivemos a notícia que na França um avião caiu e cerca de 150 pessoas morreram, né? É o que já dizem as notícias. Imagine quantas famílias impactadas por causa dessa notícia. Então essa é a hora de entregar o coração a Cristo, entregar o seu coração a Jesus, a sua vida, e nós precisamos entregá-lo hoje. Que façamos hoje essa decisão de servir ao Senhor e da melhor forma, porque Deus, Ele não nos pede nada, senão o nosso próprio coração. Ele mesmo diz, filho meu,
dá-me o teu coração. Então, de uma forma muito especial, Deus, quando chamou Abraão ele para entregar e sacrificar o seu filho Isaque, Deus não estava nem um pouquinho interessado em Isaque. Isaque era o cumprimento da promessa dele. Ele queria, de fato, era o coração de Abraão. Assim como hoje, ele quer o seu coração. Entregue o seu coração, entregue a sua vida, os seus talentos, o seu tempo, a sua carreira, os seus diplomas. Entregue a ele, porque eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai multiplicar isso na sua vida, porque Deus, ele não te tira nada com o objetivo de te fazer perder. Ele às vezes te tira para substituir por algo muito melhor. E ele quer fazer isso agora na sua vida. E eu creio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus, Serginho. Que possamos sim dar o melhor ao Senhor, porque Ele sempre deu, né? E deu o seu melhor por nós. Então, que façamos mesmo essa entrega nessa manhã, sem medir as coisas. Eu quero aproveitar e fazer uma oração também. Um amigo nosso, nessa noite, ele teve um infarto. É o Eduardo, esposo da Janise, uma grande amiga que nós temos. E ela me mandou uma mensagem na madrugada, né, bem aflita, mas um exemplo muito claro, né, Serginho, da falta de controle que nós temos diante das circunstâncias. Verdade. E ele está agora no CTI, ali no Hospital Vera Cruz, mas fez uma cirurgia. Mas nós cremos que Deus, Ele continua no controle, né? Deus é aquele que nos consola, é aquele que nos sustenta, que nos fortalece. E eu quero orar por todos esses motivos, seja daqueles que perderam seus familiares, seja ali a Janise com o seu esposo, Eduardo, sua família, e outros, você está aí num leito de hospital, você está acometido de uma enfermidade, algo que foge aí ao seu controle. Então, eu acredito que nós não precisamos chegar a isso para dar o nosso tudo ao Senhor. Mas se você está assim, agora é a hora também de você entregar o seu tudo. Se você não está, não espere ter que chegar numa situação como essa. Esse é o momento de entregarmos o nosso tudo ao Senhor, completamente ao Senhor. Eu quero que você ore comigo aí, você que pode aí colocar a mão no seu coração, coloca ela aí no seu coração nesse momento. Você que não pode, não tem problema, mas dizendo: Pai, nesta hora eu abro o meu coração e te recebo completamente na minha vida. Entra na minha vida, transforma todo o meu ser. Tenha o controle de todas as áreas da minha vida. Me conduza conforme a tua vontade. Seja o meu único Senhor. Seja o meu Salvador. Deus, escreve o meu nome no teu livro da vida. Pai, nós queremos orar por cada pessoa agora que fez essa entrega total ao Senhor. Nós sabemos que não temos nada se não vier do Senhor. Não temos uma vida, não temos realmente qualidade de vida. Precisamos do Senhor para respirar, precisamos do Senhor para enxergar, precisamos do Senhor para caminhar. Ou seja, não há independência nenhuma em nós, mas há uma dependência completa do Senhor. E nessa manhã nós reconhecemos essa dependência. Nessa manhã nós reconhecemos que precisamos. Nessa manhã nós reconhecemos que dependemos do Senhor e pedimos perdão por todas as vezes agimos de maneira tão independente, de maneira realmente com a força dos nossos braços. E às vezes nós somos acometidos de uma enfermidade, de uma catástrofe, de uma situação que foge ao nosso controle.
E aí sim, muitas vezes vamos ao Senhor. Deus, que não seja somente nesses momentos, mas que possamos ter uma vida de ir ao Senhor constantemente, de buscar ao Senhor constantemente, de estar juntamente contigo constantemente. Pai, eu quero orar por cada pessoa que nos assiste agora. Quero orar também pelo Eduardo, pela Janice e sua família, por outras pessoas que estão enfermas, pedindo que o Senhor venha estar derramando a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, trazendo, Senhor, a cura do Senhor que se faz necessária. Eu oro por cada médico que cuida desses pacientes. Eu oro por cada medicação que está sendo ali medicada. Eu oro, Senhor, para que faça o efeito que é necessário. Eu oro pedindo ao Teu Espírito Santo que esteja envolvendo as emoções dessa pessoa que está enferma e que os olhos dela venham estar firmados no Senhor e não nas circunstâncias. Porque a última palavra é do Senhor. E é o Senhor o médico dos médicos. E é o Senhor aquele que tem o controle de todas as coisas. E é o Senhor que sabe quantos fios de cabelo nós temos. E é o Senhor também que tem o controle. Uma folha não cai da árvore sem a Tua permissão. E eu quero pedir, Pai, nessa manhã, que a paz do Senhor, que excede o entendimento, excede as circunstâncias, pode ser sobre a vida de cada telespectador agora. Porque a paz que o mundo oferece é estar tudo bem, é não ter enfermidade, é não ter dificuldade, é não passar por sofrimentos. Mas a paz que o Senhor nos oferece é mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dificuldade, nós temos essa paz. Essa paz que vem do Senhor. É essa paz que eu oro, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha encher o coração de cada telespectador que nos assiste num leito de hospital, de cada familiar que recebeu uma má notícia, de cada pessoa que está vivendo uma grande turbulência, que o Senhor esteja trazendo essa paz que vem do Senhor sobre cada um. Deus, nós declaramos que dependemos e precisamos do Senhor. Necessitamos do Senhor em tudo o que fizermos. E nesta manhã, nós reconhecemos que não somos nada sem Ti. Não somos nada e não temos nada se não vier do Senhor. Nós abençoamos cada telespectador, abençoamos a Janice, abençoamos o Eduardo, todos ali que estão no CTI, abençoamos essa cirurgia, essa recuperação, Deus, e que possa ser um grande testemunho daquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Serginho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.